mais em forma que o Paulo Nunes. Roger, o Petkovic, o Paulo Nunes, só falta essa galera ser contratada. Tá bom. Esse é o tema da reportagem do Leonardo Miller. O Grêmio entra em campo hoje. O Leonardo Miller traz uma reportagem sobre esse tema. Os jogadores que viraram chacota injustamente de comentaristas como Carlos Cereto. Roda. Romário, D'Alessandro, Guerreiro, uma varinha mágica. Essa é sim uma reportagem sobre o Grêmio. Não, segue, tá indo bem, tá indo bem. O ídolo gremista buscou nos ídolos colorados uma defesa aos jogadores mais experientes. Aliás, D'Alessandro comemorou o gol contra o Pelotas com uma bengala imaginária para responder às críticas ao seu futebol. Eu tenho uma satisfação muito grande de ver o D'Alessandro, por exemplo, jogar. Quantos anos tem o Guerreiro? E vocês vão me falar que eles não são grandes jogadores? Eu vou dar exemplo de novo do D'Alessandro, que muita gente faltou a respeito com ele, porque ele estava 7 meses sem fazer o gol, porque o D'Alessandro tinha que ir embora, porque o D'Alessandro não tinha que renovar, porque o D'Alessandro renovou porque é amigo do treinador. As mesmas pessoas, no último jogo, colocaram o D'Alessandro como um rei. E ele tem que ser tratado assim por tudo que ele já fez no futebol. Renato pediu Thiago Neves e Diego Souza. Acredita que os trintões podem encantar os gremistas, mas sem qualquer tipo de magia. Ué, eu sou mágico? Eu tenho a varinha mágica? Todos os treinadores têm a varinha mágica? Se a gente soubesse que, de repente, a gente trouxesse tal jogador e esse jogador não fosse render, nós não traríamos. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Mas eu volto a repetir, eu prefiro errar tentando do que me omitir. Mágica quem fazia era o Romário dentro de campo. O baixinho, tetracampeão com a seleção brasileira, foi treinado por Renato em 2005, no Vasco. O Romário foi... Ele queria parar de jogar, eu era treinador do Vasco, era treinador do baixinho. E ele com 39 anos foi goleador do Campeonato Brasileiro. Então a idade do jogador não me preocupa. Mas o assunto principal desta quinta-feira está no campo. O Grêmio recebe o São José pelo Campeonato Gaúcho e busca a primeira vitória em casa em 2020. Na estreia do Gauchão, derrota para o Caxias em casa. Nessa quinta-feira, ainda é sem Thiago Neves e Diego Souza. Hoje pode ter estreia. O novo camisa 17 está pronto. O lateral direito foi apresentado. Buenas tardes. Estou muito contente. Luiz Orejuela. Ou só Luiz? Eu sou, no caso, o Luiz. Eu falo Luiz porque esse colombiano ele vai enrolar minha língua. Aliás, ele enrola a língua de qualquer um, né? Então, é Luiz, eu chamo ele de Luiz. O que o técnico vai tentar falar essa noite é sobre algo que ele se acostumou nos últimos anos. Vitória na Arena. Vamos colocar o Maurício Saraiva nesta conversa. Ele está ao vivo de Porto Alegre. E vamos debater a situação do Grêmio. Fala, Saraiva, bem-vindo ao Seleção, meu caro. Tudo bem, Rizek? Boa tarde a todos e a todas que estão conosco, Brasil afora. O Saraiva, a gente mostrou essa reportagem sobre os jogadores com mais de 30 anos. E o que você nos conta para o jogo de hoje e o pacote geral deste Grêmio, que há um consenso hoje na mídia de que o Grêmio se reforçou muito bem, meu caro. Eu concordo plenamente com o Renato quando tira a cronologia, quando tira a carteira de identidade, data de nascimento, para falar sobre rendimento. Se o jogador estiver rendendo, tenha ele 20, 30, 42, este não é o problema. Ninguém vai jogar por ser mais ou menos velho, mais ou menos intenso. Aí sim, o que acontece é, se o Thiago Neves e o Diego Souza conseguirem repetir os seus melhores anos ou se aproximarem dos seus melhores anos nas carreiras que tiveram até aqui, eles terão acréscimo, eles terão qualidade a agregar ao Grêmio. Do contrário, pela idade ou pela razão que for, pelo desinteresse, desconcentração, enfim, se eles não derem a resposta, não terão conseguido jogar o seu melhor futebol e o Renato vai responder de alguma forma porque foi ele que pediu os jogadores. Como o Renato tem as costas bem largas e muitos títulos atravessados no peito, ele vai responder com o bom humor de sempre e a vida vai seguir. Hoje, ele está colocando o time titular mais uma vez, pela terceira vez, e faz muito bem. Porque já que o Grêmio se atrapalhou uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás, perdendo para o Caxias na estreia do Gauchão 2-0 na Arena, ele em Pelotas colocou contra o Brasil os titulares, já venceu
E hoje a lógica, pela qualidade do seu time comparada à qualidade de São José, é que ele vença de novo. O campeonato esse ano tem outra fórmula, os turnos são mais curtos, classificam 2 e são 5 rodadas apenas. Então o Grêmio, se perder o primeiro jogo, ele não pode correr o risco, brincar de correr risco de ficar de fora. Jogará ainda na próxima segunda-feira, a gente está vendo o time de hoje, é o time titular, o time que se repete. Na próxima segunda-feira também é em Porto Alegre e a última rodada é em São Leopoldo, que é a região metropolitana de Porto Alegre contra o Aimoré. Então a classificação do Grêmio com os titulares me parece natural se a lógica for seguida e acredito que é o que vai acontecer, incluindo o jogo desta noite contra o São José. De caras novas, então, desse time. Caras novas para o ano. A gente tem o Vanderlei no gol, o Vitor Ferraz na lateral direita, o Lucas Silva no meio-campo. E, meu caro, vejo o Everton escalado. Como é que está a situação do jogador? O mercado, a janela europeia está fechando nessa semana. O Everton, o que você nos conta? Defende o Grêmio em 2020? Pois é, Rizek, 2020 ainda é muito longo para dizer que fica, né? Porque, na verdade, as janelas dos caras lá são janelas invertidas às nossas. Agora, para a gente, é início de temporada. Lá para os clubes europeus mais endinheirados, para todos, na verdade, eles estão numa janela de meio de temporada. Os clubes estão se reforçando na necessidade da urgência. Só vê o Arsenal que está levando o Mari do Flamengo e pagando dinheiro por empréstimo de 6 meses, que é a necessidade que faz agir dessa maneira. Mas o Everton, que já esteve perto do Everton inglês, das informações extraoficiais, hoje nós estamos a um dia da janela. A menos que as coisas aconteçam de forma fulminante de hoje para amanhã, o Everton não sairá nesta janela do Grêmio. Agora, é um jogador o mais valorizado do futebol brasileiro, provavelmente. Do Grêmio é com certeza o mais valorizado. Não sei se resistirá a uma próxima janela que lá para os europeus é a janela do seu início de temporada. Sem contar, Rizek, que até agora o que o Everton tem de seleção brasileira é uma Copa América, uma competição curta no Brasil, onde ele foi destaque. A partir de agora, sendo convocado, ele vai ter eliminatórias. Ele vai ser mais visto com a camisa da seleção. Se tiver sucesso, se for titular, se fizer gol, o interesse europeu naturalmente cresce. Mas, ao que tudo indica, não será nesta janela de janeiro que o Everton vai deixar o Grêmio. Beleza, Sarai.